Olá de novo. Hoje, conforme prometido, a gente não vai ter matéria nova, mas a gente vai revisar alguns conceitos que a gente deu durante as vias metabólicas específicas, mas olhando para características tecido específicas de metabolismo. Eu faço essa aula porque ficou bastante claro para mim, no decorrer dos anos, que os estudantes não conseguem captar essas especificidades de cada tecido enquanto estão estudando todas essas vias metabólicas novas. Então, eu gosto de apanhar de novo esses tecidos diferentes e falar das características diferentes de cada tecido numa aula só para isso, que acaba também sendo uma aula de revisão e um começo de aula de integração, que a gente vai continuar na próxima aula, em que a gente vai falar de integração metabólica novamente e vai falar especificamente também de integração metabólica em doenças. E aí eu vou trazer para vocês doenças da medicina veterinária para revisar também conceitos de metabolismo. Então vamos pensar nos diferentes órgãos, vamos pensar que uma pessoa, um animal, acabou de comer, está com alimentos no trato gastrointestinal e os nutrientes desses alimentos vão ser absorvidos principalmente nos intestinos, principalmente no intestino delgado. Os intestinos são órgãos muito vascularizados e que vão absorver os nutrientes para dentro do sangue através dessa vascularização. Então, esses nutrientes vão cair na corrente sanguínea, principalmente no sistema porta, que leva esses nutrientes diretamente para o fígado, e também vão cair no sistema linfático. A gente fala menos do sistema linfático, mas o sistema linfático é importante metabolicamente para absorver principalmente lipídios. Lipídios podem ser absorvidos diretamente do trato gastrointestinal e ser levados para o tecido adiposo de maneira bastante direta, onde eles são depositados como triacilglicerose. O sangue é o grande transportador de todos os metabólitos, tanto os produzidos por diferentes órgãos, quanto os absorvidos da corrente sanguínea a partir da nossa alimentação. E o sangue é, portanto, o primeiro tecido, entre aspas, que eu quero falar sobre. Não é exatamente um tecido no sentido que não é um tecido sólido, né? Na verdade ele é líquido, mas eu acho que ele tem características tecido específicas que a gente precisa falar. Então, lembrando, o sangue vai transportar todos os nutrientes, todos os hormônios e todos os metabólitos que a gente viu nas nossas aulas aqui nessa disciplina. A gente viu que o sangue tem níveis de glicose muito controlados. E esses níveis de glicose precisam ser muito controlados, porque baixa glicemia é extremamente perigosa. Nós temos células que só usam glicose como fonte de energia, entre elas os nossos eritrócitos e também os neurônios. E também altos níveis de glicose são muito perigosos, porque a glicose é um açúcar redutor, consegue se ligar e consegue modificar moléculas diferentes, causando alteração de estrutura e alteração de função. Então, os níveis de glicose do sangue precisam ser muito controlados. Vocês também viram na primeira aula que pH é muito importante, inclusive o pH do sangue é muito controlado. Mudanças pequenas de pH são mudanças grandes na quantidade de prótons no sangue e afetam muito a função de todas as enzimas. Então, o pH sanguíneo precisa ser muito controlado, principalmente o pH do sangue arterial. O sangue é líquido, mas é um líquido bastante viscoso, porque mais ou menos 50% deles são células, quase a totalidade dessas células em volume são eritrócitos, né? Dá para ver aqui 50%, quase a totalidade são eritrócitos. Eritrócitos, na verdade, são pedaços de proeritroblastos, né? São derivados de proeritroblastos, e não são células completas. Eritrócitos não têm núcleos, eritrócitos também não têm mitocôndrias. São basicamente uma membrana plasmática e dentro cheios de hemoglobina. Mas isso não significa que não tenha um metabolismo. É necessário metabolismo em eritrócitos, principalmente para manter a homeostase da membrana plasmática. E para ter ATP para essa homeostase, eritrócitos contêm uma via metabólica, a única via metabólica que consegue gerar ATP sem a fosforilação oxidativa mitocondrial, que é a via glicolítica. Então, eritrócitos produzem fisiologicamente lactato como produto final da via, reoxidando os NADs reduzidos durante a glicólise. Não utilizam mitocôndrias, não utilizam oxigênio no seu metabolismo
e por isso são células que dependem da presença de glicose. Sem glicose, os eritrócitos morrem, né, porque não vão manter a homeostase da membrana plasmática. Outra característica do sangue que a gente viu na aula de metabolismo de aminoácidos é que o sangue pode conter proteínas que são indicadores de função tecidual. A gente viu que as transaminases ou aminotransferases, que são enzimas importantes no metabolismo de aminoácidos, podem aparecer na corrente sanguínea e são usados como sinalizadores de uma lesão de órgãos que contêm essas enzimas, como por exemplo o fígado. Então você consegue ver uma indicação de lesão hepática através do aparecimento de transaminases na corrente sanguínea. Então isso que eu queria revisar para vocês sobre o sangue. O sangue vai levar os nutrientes para o corpo inteiro e muito importantemente vai banhar o pâncreas, e o pâncreas é um órgão que age como sensor da glicemia e que vai secretar hormônios que são centrais na regulação de metabolismo. Então vamos rever o que o pâncreas faz. Primeiro, a maior parte do pâncreas, na verdade, tem uma função exócrina. É um órgão que tem uma função exócrina muito importante. São sintetizados nesse órgão a maioria das enzimas líticas que participam da nossa digestão. Tá? Mas além disso, o pâncreas também tem uma função endócrina. Isso é feito pelas ilhotas pancreáticas, que secretam, além de outros hormônios, secreta insulina e glucagon. Glucagon é secretado pelas células alfa do pâncreas, e essa secreção de glucagon acontece em resposta à baixa glicemia. Eu falei para vocês que a gente ainda entende pouco os mecanismos que regulam a secreção de glicemia nas células alfa, então a gente vai ficar só com a regulação dessa secreção em resposta à baixa glicemia. Isso significa que glucagon basicamente é o hormônio do jejum, é o hormônio da fome. As células beta pancreáticas a gente entende bem melhor, elas são muito mais estudadas, até porque existe uma doença associada às células beta que é diabetes tipo 1. As células beta secretam insulina em resposta à alta glicemia. Por que isso? Primeiro, porque tem transportadores do tipo GLUT2 na membrana plasmática. Esses transportadores vão igualar a concentração de glicose na corrente sanguínea com a concentração de glicose dentro das células beta. Segundo, as células beta têm glicoquinase, que é a isoforma da hexoquinase, que o fígado também tem. É a isoforma da hexoquinase que tem baixa afinidade por glicose. Só vai fazer glicose 6-fosfato nessas células, tanto no fígado quanto nas células beta, quando a glicemia está alta, quando tem bastante glicose na corrente sanguínea. Por outro lado, uma vez feita a glicose 6-fosfato nas células beta, a via glicolítica vai acontecer, porque ela é pouco regulada por hormônios. Então você vai ter essa glicose 6-fosfato descendo a via glicolítica, participando do ciclo de Krebs, participando de fosforilação oxidativa e gerando ATP. O aumento do ATP na célula beta leva à secreção de insulina na célula beta, porque inibe canais para potássio, e isso ativa canais para cálcio da membrana plasmática, e cálcio é o sinalizador intracelular que leva à secreção do hormônio que é a insulina, o hormônio que sai das células beta. As células beta estão muito associadas a uma doença metabólica que é a diabetes mellitus tipo 1. Diabetes mellitus tipo 1, geralmente descrita em humanos, é típica de adultos jovens, até crianças e adolescentes, e tipicamente é por causa da destruição autoimune das células betas. As células betas simplesmente morrem, deixam de existir, então você não tem insulina. Apesar de não ter insulina, a sinalização por insulina é preservada. E nesse sentido, a diabetes mellitus tipo 1 é muito diferente da diabetes mellitus tipo 2, que não tem resposta adequada à insulina. A diabetes mellitus tipo 2 geralmente é associada a adultos obesos, e já mais para frente na vida, até idosos obesos, costuma acontecer com falta de resposta à insulina. Bom, mas voltando para a diabetes tipo 1, você não tem insulina, mas a resposta é preservada. O que acontece quando você não tem insulina? O metabolismo default das nossas células é um metabolismo de jejum. Então, mesmo se você não tem glucagon secretado, na ausência de insulina, as nossas células se comportam como se fosse no jejum.
Então você vai ter degradação de triacilgliceróis, aumentando os ácidos graxos circulantes. Esses ácidos graxos circulantes vão para o fígado, a beta-oxidação está ativada no fígado, então vão produzir acetil-CoA no fígado, mas o fígado também está fazendo neoglicogênese, porque no jejum, estimulado por glucagon, você tem neoglicogênese. Então o oxaloacetato no fígado está baixo, um aumento de acetil-CoA com baixo oxaloacetato, a gente viu que envolve a produção de corpos cetônicos, e de fato se produz muitos corpos cetônicos em diabetes mellitus tipo 1, e é por isso que se gera um estado de cetoacidose diabética. Também tem muito aminoácido sérico, tem muito aminoácido circulante no soro sanguíneo, porque tem muita degradação de proteína muscular na ausência de insulina. Tá? Tudo isso pode ser revertido repondo a insulina. Então, no diabético tipo 1, que falta a insulina. A dificuldade é repor insulina em quantidades adequadas, né, diminuindo a glicemia sem ter hiperglicemia, mas também sem ter hipoglicemia. Né? E tem várias técnicas hoje em dia para isso. Injeção de insulina ainda é usada, principalmente em medicina veterinária, ela é a mais usada, mas tem outras coisas que estão aparecendo em medicina humana, se usa muito hoje bombas de infusão de insulina para controlar melhor essa infusão, muitas vezes associadas também a sensores que vão medir em tempo real como que está a glicemia, né? Então você pode associar essas duas coisas. Também tem alguns estudos com transplante de ilhotas, pouco complicados esses estudos, porque as pessoas que desenvolvem diabetes mellitus tipo 1, tipicamente são pessoas que têm imunidade contra células beta, né? Então o transplante também precisa envolver uma inibição dessa imunidade, senão vai ser também destruída a célula beta transplantada. A diabetes mellitus tipo 1 de humano, na verdade, é muito parecida com a diabetes do cão, que o cão desenvolve mais tarde na vida. Então, os nossos pets são que nem nós, né? Eles tendem a comer demais porque a gente evoluiu para gostar de comida, e os nossos pets têm uma tendência à obesidade, é um problema na medicina veterinária moderna, porque a obesidade em cães e gatos também está associada a diabetes associada à idade mais avançada. A diabetes no gato evolui muito parecido com a diabetes tipo 2 humana, né, no gato obeso e já com mais idade. A diabetes no cão obeso com mais idade evolui mais parecido com a diabetes tipo 1 humana, em que ele realmente não tem produção de insulina, então você precisa tratar esse cão com insulina mesmo. O porquê disso eu não consegui descobrir na literatura, eu acho que se sabe muito pouco por que ele se assemelha mais a um diabético tipo 1, enquanto o gato parece mais com o humano. É até interessante, eu acho que são coisas a serem estudadas. Como curiosidade para vocês, o tratamento com insulina para diabetes tipo 1 em humanos completou mais ou menos 100 anos, já faz 100 anos que a gente isola a insulina animal originalmente para tratamento de humanos. Isso resultou, né, num prêmio Nobel muito famoso e foi uma descoberta de vários cientistas canadenses. A Universidade de Toronto tem um site em celebração à purificação e uso de insulina para tratamento de humanos que vale a pena visitar. Como curiosidade, o primeiro animal de qual foi isolada a insulina funcionante foi de cachorro. Depois eles passaram a usar também a insulina de porcos e a insulina bovina para tratamento de diabetes. Nos anos 80, o primeiro organismo recombinante, né, geneticamente modificado, foi criada bactéria capaz de produzir insulina humana, e hoje em dia praticamente todos os diabéticos usam a insulina humana para tratamento de diabetes. Então a diabetes é uma doença interessante porque ela realmente fez avançar a ciência e trouxe novos conhecimentos para a ciência. Vale a pena visitar esse site da Universidade de Toronto. Bom, falamos do pâncreas, falamos da secreção de hormônios. Vamos falar agora onde esses hormônios agem, principalmente, e de metabolismo dos outros órgãos. E eu quero começar pelo fígado, o grande órgão centralizador de metabolismo, né? Se existe uma reação metabólica, geralmente ela acontece no fígado. É um órgão com muitas reações diferentes metabólicas, muitas vias metabólicas ativas e também muita plasticidade. Se você olha para um fígado numa situação de jejum ou numa situação pós-prandial, ele expressa proteínas muito diferentes, tem atividades enzimáticas muito diferentes, então ele é muito plástico, ele muda rapidamente em situações metabólicas diferentes.
O fígado é tão metabolicamente complexo que eu vou falar em termos de metabolismo de carboidratos, aminoácidos e lipídios no fígado separadamente. Então, quais são as características específicas do fígado em relação a carboidratos? Então, primeiro, lembrando, a exoquinase do fígado é a glicoquinase. Então, a enzima que converte glicose em glicose 6-fosfato no fígado é a glicoquinase, que é uma enzima com menor afinidade por glicose, então o Km dela é 10 milimolar. Lembrando que a concentração fisiológica de glicose no sangue é em torno de 5 a 8 milimolar. Então, essa é uma enzima que não vai estar muito ativa em situação fisiológica, vai começar a ter atividade quando a glicemia está mais alta. Desculpa. A glicoquinase também tem por característica não ser inibida por glicose 6-fosfato. Então, quando tem altas concentrações de glicose na corrente sanguínea, você vai produzir glicose 6-fosfato e vai produzir bastante glicose 6-fosfato dentro da célula do fígado. Basicamente, esse glicose 6-fosfato pode ir para vários lugares. Então, ele não tende a acumular, apesar de não ter essa inibição, essa retroalimentação negativa que as outras exoquinases tendem a ter. Glicose 6-fosfato dentro de células do fígado pode ter muitos destinos diferentes. Em situação de jejum, o fígado é capaz de produzir glicose a partir de glicose 6-fosfato, porque o fígado possui glicose 6-fosfatase. É um dos dois órgãos que a gente viu que possuem essa enzima, só o fígado e o rim possuem essa enzima. E de longe a atividade maior é no fígado. Então, a grande maioria da neoglicogênese, da formação de glicose a partir de glicose 6-fosfato formada por outros precursores, acontece no fígado. Nos outros órgãos, eles são capazes de fazer glicose 6-fosfato, mas não vai para frente para fazer glicose. O fígado também, a partir de glicose 6-fosfato, consegue fazer glicogênio. É um grande armazenador de glicogênio, é um órgão importante para absorver o excesso de glicose no período pós-prandial. O fígado também tem uma via glicolítica muito ativa. Essa via glicolítica no fígado é bastante regulada por insulina. Então, você vai ter um aumento da atividade da via glicolítica no período pós-prandial, ajudando a absorver esse excesso de glicose na corrente sanguínea. Então, quando você acabou de comer, glicose vai para glicogênio no fígado e também desce a via glicolítica no fígado, produzindo piruvato acetil-CoA. E no final das contas, acetil-CoA pode gerar lipídios dentro do fígado a partir de glicose, ou pode gerar ATP no fígado também a partir de glicose, se houver baixo nível de ADP dentro da célula que ativa o ciclo de Krebs. A gente vai voltar na aula de integração metabólica para ver como que é esse switch, né? Essa decisão metabólica se a acetil-CoA vai entrar no ciclo de Krebs ou se a acetil-CoA vai para a síntese de lipídios. Isso vai depender dos níveis de ADP. Então, o fígado também é capaz de fazer triacilgliceróis, de fazer lipídios a partir de glicose, fixada na forma de glicose 6-fosfato. E, finalmente, a glicose 6-fosfato no fígado pode também ir para a via das pentoses. E o que vai determinar aqui, em termos de regulação metabólica, a atividade da via das pentoses, são os níveis de NAD e pH. Se tiver muito NAD e P+, é ativada a glicose 6-fosfato desidrogenase e glicose 6-fosfato também vai para a via das pentoses. Vários destinos diferentes para a glicose 6-fosfato. Além de tudo isso, em termos de metabolismo de lipídios, de carboidratos, o fígado é capaz de fazer glicose a partir de precursores não carboidratos. Então, ele é capaz de fazer glicose a partir de aminoácidos, por exemplo, ou a partir de glicerol. O fígado é capaz de fazer neoglicogênese. Isso é importante para regular a glicemia na corrente sanguínea. Isso é o que o fígado faz em termos de carboidratos. Vamos ver o que o fígado faz a partir de aminoácidos. Existem duas situações em que o fígado metaboliza aminoácidos. Quando a gente acabou de comer e aminoácidos estão chegando do trato gastrointestinal, né, onde proteínas foram digeridas aos aminoácidos, e eles chegam no fígado. E também no jejum, quando proteínas musculares estão sendo degradadas e transportadas para o fígado, principalmente na forma de alanina e glutamina. Quando a gente está no período pós-prandial, quando a gente acabou de comer e os aminoácidos chegam no fígado,
Os destinos principais desses aminoácidos são diversos. Eles podem ser incorporados em síntese de proteínas do próprio fígado. Eles podem cair na corrente sanguínea e virar proteínas em outros tecidos. E eles podem também virar proteínas do plasma, que são sintetizados no fígado, e virar derivados de aminoácidos, moléculas que contêm nitrogênio também, que são produzidas a partir de aminoácidos no fígado, como porfirinas, nucleotídeos e outras moléculas que têm nitrogênio. Além disso, se você tem aminoácidos em excesso dentro do fígado, você tem uma ativação do ciclo da ureia. Então você vai ter mais deaminação desses aminoácidos e mais produção de ureia, liberando as cadeias carbônicas diversas, pode ser piruvato, pode ser outras moléculas também, desses diferentes aminoácidos. Nessa situação, num período pós-prandial, as cadeias carbônicas em excesso tipicamente vão virar lipídios e o fígado pode estocar esses lipídios ou pode exportar eles para o tecido adiposo. Isso são aminoácidos provenientes da dieta. Numa situação de jejum, tem degradação de proteínas musculares e exportação desses aminoácidos, da degradação de proteínas, para o fígado como alanina ou como glutamina. Esses aminoácidos chegando no fígado são deaminados, porque eles ativam, a presença deles no fígado ativa o ciclo da ureia, e as cadeias carbônicas numa situação de jejum tipicamente vão para a neoglicogênese, porque a neoglicogênese é ativada por glucagon, o hormônio do jejum. Algumas cadeias carbônicas desses aminoácidos que não geram piruvato ou intermediários do ciclo de Krebs, que geram acetil-CoA, também podem virar corpos cetônicos. No período de jejum, o fígado libera corpos cetônicos produzidos a partir da beta-oxidação ou produzidos a partir de metabolismo de aminoácidos que não geram intermediários do ciclo de Krebs. Isso é fígado de aminoácidos. Vamos ver o que acontece no fígado em termos de lipídios. O fígado também tem síntese e degradação de lipídios dependendo da situação metabólica. Na presença de insulina, o fígado sintetiza ácidos graxos e sintetiza triacilgliceróis. O fígado pode armazenar esses triacilgliceróis ou pode exportar os triacilgliceróis e ácidos graxos, e esses podem ser depositados em outros tecidos, principalmente no tecido adiposo. O fígado também sintetiza outros tipos de lipídios que a gente não viu nessa disciplina, como colesterol e derivados, né? Se vocês tiverem interesse, vocês podem abrir o livro e vocês vão ver que tem vias de síntese de colesterol. Na verdade, são vias metabólicas que vocês já são capazes de compreender. A gente não vê isso em detalhes nessa disciplina, porque a gente não vê a necessidade de ver todas as vias metabólicas de todos os lipídios diferentes. Mas vocês vão ver mais tarde em fisiologia um pouco de colesterol também, então vocês vão voltar nesse assunto. Então, o fígado produz esses lipídios todos, né, na presença de insulina, tanto a partir de glicose, que está em excesso, quando tem alta insulina, quanto a partir de aminoácidos que podem estar na dieta também. Na presença de glucagon, o fígado tem muita beta-oxidação. A beta-oxidação é estimulada por glucagon, porque na presença de glucagon, a acetil-CoA-carboxilase vai estar fosforilada e inativa. Então você não vai ter malonil-CoA, então você não tem inibição da beta-oxidação, você tem uma ativação da beta-oxidação. Essa é a grande fonte de ATP do fígado num período de jejum. E é importante uma fonte de ATP porque o fígado no jejum está fazendo neoglicogênese. Neoglicogênese gasta ATP. A beta-oxidação vai até o nível de acetil-CoA, mas a acetil-CoA não consegue entrar no ciclo de Krebs no fígado, porque o fígado fazendo neoglicogênese está usando todo o oxalacetato. Então esse aumento de acetil-CoA dentro das células do fígado numa situação de jejum gera a síntese de corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos caem na corrente sanguínea e são usados como substratos fisiológicos por vários órgãos diferentes. É só em situações extremas de aumento de sinalização de glucagon, diminuição de sinalização de insulina, como no diabetes, que você tem um aumento de corpos cetônicos que gera cetoacidose, né? Fisiologicamente também, se você passou algumas horas da sua última refeição, você também tem corpos cetônicos circulantes, mas em níveis normais. Bom, vimos o fígado, acabamos o órgão mais metabolicamente complexo. Vamos olhar agora o tecido adiposo, né, as gordurinhas. O
Tecido adiposo, coitado, ele tem uma má fama, as pessoas não gostam de gordurinhas, acham que tecido adiposo é sempre um tecido ruim. Mas na verdade o tecido adiposo é um tecido super metabolicamente ativo, ele não só deposita triacilgliceróis, como ele sintetiza triacilgliceróis, e é um tecido extremamente importante. Camundongos de laboratório que são gerados para não ter tecido adiposo são diabéticos, porque eles não conseguem absorver glicose adequadamente, porque não tem o tecido adiposo como fonte de absorção de glicose, então eles são doentes. Tá? O tecido adiposo é importante, é só excesso de tecido adiposo que também não é saudável. Então, em humanos, a massa de tecido adiposo saudável é em torno de 15%, um pouco mais para mulheres, na verdade. Mulheres se consideram em torno de 20% a 30% uma massa de tecido adiposo saudável. E o tecido adiposo é composto por adipócitos, e os adipócitos são predominantemente gotículas de gordura. 60% a 90% dessas células são uma gotícula de gordura, são triacilgliceróis depositados. Porém, todo o resto da célula é citosol, que é muito ativo e muito flexível metabolicamente, também responde a hormônios e tem síntese de glicose, síntese de triacilgliceróis a partir de glicose estimulada por insulina. Então é um tecido muito importante para a gente absorver a glicose em excesso no período pós-prandial. O tecido adiposo deposita triacilgliceróis que ele sintetiza e também triacilgliceróis que são sintetizados no fígado e ácidos graxos entre triacilgliceróis, esses ácidos graxos que são ou sintetizados no fígado ou absorvidos no trato gastrointestinal. Então é um tecido que armazena muito triacilglicerol a partir de fontes diferentes. Na presença de glucagon e adrenalina, ele é extremamente importante como fonte de ATP para outros tecidos, porque esses triacilgliceróis vão ser quebrados, vão ser hidrolisados em ácidos graxos e glicerol, e esses ácidos graxos caem na corrente sanguínea e são usados para nutrir vários outros tecidos. Esse é o tecido adiposo branco, é o tecido adiposo predominante em todos nós. Nós temos também um tecido adiposo chamado de tecido adiposo marrom. Esse tecido adiposo é diferente porque ele é muito mais rico em mitocôndrias, é por isso que ele fica marrom. Porque mitocôndrias têm muito ferro, tem muito cobre, então dá essa coloração meio alaranjada que a gente chama de tecido adiposo marrom. Esse tecido adiposo marrom é rico naquela proteína desacopladora que faz com que o próton volte para dentro para a matriz mitocondrial sem síntese de ATP e, portanto, gera calor em vez de gerar ATP. Nos últimos anos, a partir de estudos em roedores primeiro e depois estudos em humanos, se descobriu que a quantidade desse tecido adiposo marrom e a atividade desse tecido adiposo marrom é muito importante em termos de regulação metabólica. Pessoas que estão magras por natureza não tendem a engordar, têm mais tendência a ter esse tecido adiposo marrom na idade adulta. Além disso, esse tecido é muito importante para a homeostasia térmica. Então, animais que hibernam precisam desse tecido para se aquecer quando eles estão acordando. E também animais recém-nascidos usam esse tecido para manter a sua temperatura. Por isso que porcos, porcos domesticados que têm pouca proteína desacopladora A1, tendem a ser termossensíveis, especialmente quando recém-nascidos, porque eles não são capazes de gerar calor por esse mecanismo. O tecido adiposo marrom está associado a diabetes mellitus tipo 2, que é um grande problema de saúde na população humana. Na verdade, 10% da população humana a partir dos 20 anos e mais de 20% da população humana a partir dos 60 anos tem diabetes mellitus tipo 2, tem insensibilidade periférica à insulina. Diabetes mellitus tipo 2 tende a ocorrer em pessoas de mais idade e tende a ocorrer em pessoas com tendência à obesidade, embora isso não seja uma regra de ouro. Existem pessoas magras que desenvolvem também, existem pessoas mais jovens que desenvolvem também. Basicamente, ela tende a ocorrer porque você tem hiperinsulinemia, você tem insulina em níveis altos por muitos e muitos anos. Isso diminui a atividade dos receptores de insulina e também das vias que estão abaixo do receptor, então o substrato do receptor de insulina e toda a via de sinalização abaixo. Isso se chama resistência periférica à insulina. A insulina pode estar presente, mas ela age menos. Tá? Então, normalmente nem tem destruição da célula beta nos humanos com diabetes tipo 2.
Nos cachorros eu já falei, né? Você realmente não tem presença de insulina por motivos que eu ainda não entendo tão bem. Eu acho que a literatura não entende, na verdade. Por isso é uma diabetes diferente da diabetes tipo 1, principalmente em humanos e gatos, no sentido que a cetoacidose é muito rara. Você tem insulina, mas ela age mal. Ela também age de maneira tecido específica. Em geral, o adipócito ainda responde à insulina, mas o fígado não. Isso significa que tem menos ácido graxo circulante, porque o adipócito está respondendo à insulina. Você tem menos perda de peso, mas também tem menos ácido graxo para fazer corpos cetônicos. Então a cetoacidose é rara. Porque a cetoacidose é rara, muitas vezes passa desapercebida a doença. Você não tem um sensor que percebe que você está hiperglicêmico. Você tem que medir a glicemia para saber isso, né? Então muitas vezes a pessoa passa anos com níveis de glicose altas sem saber. Como que se trata isso? Reverter a obesidade ajuda a reverter a insensibilidade, a perda de sensibilidade à insulina. Mas perder peso é bastante difícil, tanto para humanos quanto para pets que são obesos, porque a tendência à obesidade envolve uma tendência à fome a mais. Então, a gente precisa respeitar o fato de que perder peso não é fácil para indivíduos que têm essa tendência. A gente também viu algumas drogas que estimulam a liberação de insulina, né, como as sulfonilureias. Tem drogas que aumentam a resposta periférica à insulina. Tem medicações que diminuem gliconeogênese. E também tem mecanismos de diminuir a absorção de carboidratos, fazer essa absorção ser mais lenta para que você tenha menos picos glicêmicos. A gente vai falar de diabetes de novo na próxima aula, quando a gente falar de doenças. Vamos falar agora do cérebro e metabolismo do cérebro? Então, o cérebro contém neurônios, que são as células que fazem a gente pensar, e neurônios a gente viu que usam glicose exclusivamente como fonte de energia. Na verdade, isso é uma simplificação. Neurônios podem usar glicose ou podem usar lactato, que são gerados pelos astrócitos, mas o lactato é gerado pelo astrócito a partir de glicose. Então, realmente, o neurônio precisa de glicose como fonte de energia. Em situações de jejum muito prolongado, os neurônios também podem usar corpos cetônicos, mas não é um substrato típico do neurônio. Então, é muito importante que tenha-se glicose na corrente sanguínea, evitar a hipoglicemia para a função de neurônio. Na verdade, você pode ter morte cerebral por hipoglicemia, porque os neurônios morrem na ausência de glicose. Mas a maioria das células do cérebro, na verdade, são as outras células, não os neurônios, que são a glia. E a glia pode usar vários tipos de substratos diferentes. Só que a glia usa menos ATP, né? Os potenciais de ação dos neurônios realmente necessitam de alta concentração de ATP e por isso glicose é um substrato tão importante para o cérebro. Tão importante que 20% do oxigênio de um humano em repouso é consumido pelo cérebro, embora o cérebro não corresponda nem de longe a 20% da massa corporal, né? Então, é bem menos do que isso. Então, a gente tem alto metabolismo oxidativo do cérebro, pensar emagrece, como a gente falou, lembrando que, especialmente estudar bioquímica, consome bastante glicose no cérebro e vai levar a emagrecimento. Esse é um bom motivo para estudar bioquímica. Vimos cérebro, vamos ver agora os rins rapidamente, só para relembrar. Metabolicamente, o rim tem duas coisas importantes. Um deles é que a ureia, que é sintetizada a partir de metabolismo de aminoácidos no fígado, cai na corrente sanguínea, é recolhida pelos rins e é eliminada pelos rins. Outra característica dos rins que é o segundo órgão que é capaz de fazer gliconeogênese, porque tem glicose 6-fosfatase renal, mas é mais ou menos 10% da neoglicogênese, 90% da neoglicogênese acontece no fígado. Vamos agora olhar para músculo. Primeiro músculo esquelético, depois músculo cardíaco. Então, o músculo esquelético é um tecido especializado em contração, e contração muscular, por ser um efeito físico, requer ATP. Então, metabolicamente, esse é um tecido especializado em produzir ATP para uso local. É um tecido que é pouco modulado em termos de glicólise e síntese de ATP por insulina e glucagon. Insulina no tecido muscular aumenta a síntese de glicogênio, mas não ativa a via glicolítica como acontece no fígado. Glucagon tem pouco efeito nas células do músculo, na verdade as células do músculo respondem muito mais à adrenalina.
que a adrenalina faz? A adrenalina estimula a glicogenólise no músculo, estimula a via glicolítica no músculo. Então, o efeito da adrenalina no músculo é aumentar a via glicolítica, enquanto o efeito da adrenalina no fígado é aumentar a neoglicogênese. Os efeitos são opostos nesses dois tecidos, prestem atenção para isso. Mas o músculo não usa só glicogênio e glicose como fonte de energia. A maioria das células musculares consegue usar todos os substratos como fonte de energia, vai usar o que tiver, tá? Então, glicose, ácido graxo, corpo cetônico são todos fontes de ATP para o músculo esquelético. Em animais diferentes, músculos diferentes têm funções diferentes e funções diferentes mais especializadas em contração a curto prazo e contração de exercício mais a longo prazo, de exercício mais crônico. Exercício mais crônico tipicamente é feito por fibras musculares vermelhas. Por que elas são vermelhas? Elas têm muitas mitocôndrias que têm muito ferro e cobre que dá essa cor vermelha. Isso que dá a cor avermelhada para a carne vermelha. Músculos que são para exercícios mais curtos e que duram menos tempo, tipicamente gerando ATP sem oxigênio, porque o oxigênio não chegou ainda através da vasculatura em exercício curto, são fibras brancas, têm menos mitocôndrias, menos ferro e cobre e são ricas em glicogênio. O glicogênio não tem cor, né? Então ele dá essa coloração branca para o tecido. Esses tecidos fermentam resíduos de glicose do glicogênio por glicólise anaeróbica, então eles fazem essa fermentação. Eles participam inclusive de um ciclo no exercício, que a gente chama de ciclo de Cori, em que tem degradação de glicogênio produzindo lactato no músculo, né, esse exercício muito rápido de curto prazo. O lactato cai na corrente sanguínea, é absorvido pelo fígado e estimulado por adrenalina, tipicamente liberada no exercício agudo. Esse lactato regenera a glicose e volta para o fígado. Então, isso mantém os níveis de ATP no tecido muscular. O tecido muscular também armazena uma fonte de energia quase que imediata, que é a fosfocreatina. A fosfocreatina consegue doar seu grupo fosfato para um ADP, formar uma molécula de ATP e uma creatina, sempre que os níveis de ATP baixarem. Quando os níveis de ATP estão altos, eles podem doar um fosfato para uma molécula de creatina, gerar uma fosfocreatina em um ADP. Então a fosfocreatina é basicamente um mecanismo de depósito de um fosfato rico em energia. É uma fonte bastante rápida de energia para o tecido muscular. Isso é músculo esquelético. O músculo esquelético é um músculo especializado em fazer exercícios agudos e bastante intensos. O músculo cardíaco é um pouco diferente porque é um tecido especializado em fazer mais ou menos o mesmo ritmo, mas constante sempre de exercício. Ele está sempre contraindo e relaxando e o consumo de ATP é razoavelmente constante. Aumenta um pouco quando aumenta a frequência cardíaca, mas ele está sempre lá. Esse é um tecido que não tem muita fibra branca. Na verdade, é tudo fibra vermelha, muitas mitocôndrias, né, muito abundantes, e metabolismo predominantemente oxidativo. É um tecido que tem pouco glicogênio, tem pouco estoque de lipídios, depende muito de substratos da circulação sanguínea, como ácidos graxos, corpos cetônicos, e bem menos glicose. Na verdade, o tecido cardíaco saudável usa pouca glicose, tem pouco transportador de glicose para dentro do cardiomiócito, né, da célula do músculo cardíaco. É por isso que esse órgão é muito sensível a infartos, porque depende muito de metabolismo oxidativo, então precisa de oxigênio, se ele não chega porque a vasculatura está entupida é um problema, e também tem pouco estoque de glicogênio, então não tem estoque de substratos, falta ATP muito rapidamente se não está chegando ácidos graxos, corpos cetônicos ou algum tipo de substrato para esse tecido. Tem alguma fosfocreatina, mas também muito menos do que no tecido muscular. Bom, é isso que eu queria falar para vocês dos diferentes tecidos, espero que ajude a fixar as diferenças entre esses tecidos. A gente vai ter um exercício para hoje que não é um exercício tão ligado a tecidos, é mais um exercício de integração, um exercício único, mas um exercício meio desafiador, em que vocês vão calcular quanta açúcar uma pessoa tem que comer, né, ou um animal tem que comer, para engordar 1 quilo. A gente vai fazer essa conta, vocês já são capazes de fazer essa conta, e vocês vão descobrir quanto açúcar que você tem que comer para poder engordar 1 quilo de gordura. A gente vai discutir esse exercício na aula,
de tirar dúvidas, né, na sessão de dúvidas, mas para fazer o exercício sigam a dica que vai estar na lista de exercícios, eu acho que vocês vão conseguir fazer sozinhos. Eu já aviso antes que vocês fiquem nervosos que existem diferentes caminhos metabólicos que dá para seguir, então nem todo mundo vai ter a mesma resposta, tem mais do que uma resposta correta. Tá bom? Então a gente se vê na próxima aula e na sessão de exercícios.